Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, desta vez, de facto, o último do ano, para lançarmos, depois de, no programa anterior, o embaixador Francisco Seixas da Costa ter conversado sobre os temas que marcaram 2025. Desta vez pedimos-lhe, embaixador, para versar sobre os temas que vão compactar 2026 e que, para mal de todos os nossos pecados, tudo indica não será propriamente muito melhor, talvez seja mesmo pior que 2025. Vamos começar pelos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Ora bem, os Estados Unidos nós vamos encontrar em 2026 o segundo ano, a nós parece-nos a segunda década, mas é o segundo ano do segundo mandato de Donald Trump. E isso, de certa maneira, como é um condicionador, como já referimos no anterior programa, de toda a agenda à escala global, por auto-atitude e também digamos, por afirmação dos Estados Unidos perante os outros poderes, sendo que todos esses poderes são subpoderes comparativamente àquilo com que os Estados Unidos marcam a agenda mundial. Nós vamos ter um ano em que Trump caminha para um ponto importante naquilo que é o processo de checks and balances americanos. Os americanos têm esta coisa interessante que é, de 2 em 2 anos, renovam todos os deputados, os membros do Congresso, todos, sem exceção. Então há eleições todos os 2 anos. E há um terço do Congresso, de 30 deputados, 30 membros peço desculpa, do Senado. Senado. Esses 30 membros do Senado também são renovados. E há também governadores, que entretanto vão a jogo, mas isso tem a ver com calendários diferentes. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer, isto é, se o poder de Trump, que não é ilimitado a nível do Congresso, o Congresso é a Câmara dos Representantes mais o Senado, se diminui ou não. E como é que Trump, no caso de diminuir, vai ver as coisas. E, em particular, se não vai querer, ao longo do ano 2026, dramatizar a situação para criar um ambiente ainda mais tenso do que aquele que hoje se vive nos Estados Unidos. Hoje vive-se um momento muito tenso e muito atípico no quadro da vida americana. Eu tomei aqui algumas notas, porque não posso deixar de ter alguns apontamentos, contrariamente ao que costumo fazer, relativamente à imensidão de temas que nós temos aqui entre nós. Temos para já a questão da Ucrânia. Nós não sabemos a hora em que falamos, o momento em que falamos, depois do encontro entre Trump e Zelensky, o que é que vai acontecer. E, em particular, depois destas ideias de que os ucranianos tentaram atingir a casa de Trump, a casa de Putin. Sim. Enfim, vamos ver o que é que isto tem ou não tem de realidade, e se tem realidade, quais são as consequências disso, a nível da atitude russa, como é que os Estados Unidos veem isto. Vai ser um processo complicado. A sensação que se tem depois deste último encontro é que, embora eles digam que 90% está resolvido, os 10% que falham, é aí que estão, nos detalhes é que está o problema. E o problema essencial na questão ucraniana continua a ser não a apreciação da situação de facto no terreno, mas a consagração da natureza institucional dessa mesma situação de facto. Isto é, os ucranianos, em particular Zelensky, não parecem disponíveis a dar um passo de natureza institucional que permita, digamos, à Rússia dizer estes territórios já são nossos e já não são ucranianos. Eventualmente, poder-se-á caminhar, não é totalmente improvável que isto aconteça, para uma espécie de situação de facto, em que cada um lê a situação à sua maneira, embora, na realidade, o território esteja ocupado pela Rússia. Resta saber se os restantes territórios que a Rússia quer e que ainda não estão ocupados por si, serão ou não cedidos por parte da Ucrânia. Há um ponto importante que começa a desenhar-se como interessante, que é a questão das garantias de segurança, isto é, como é que a Ucrânia pode ter garantias de que a Rússia não vai atacá-la. E se essas garantias comportam ou não a presença de tropas ocidentais dentro do território da Ucrânia, coisa que parece ser uma linha vermelha para a Rússia. Vamos ver o que é que vai acontecer. A sensação que se tem, contudo, é que o assunto está longe de estar resolvido e vamos entrar por 2026 com ele por resolver. E, portanto, e com isto agravam-se também a possibilidade e o risco de alguns incidentes. E esses incidentes, quer sejam no Mar Negro, por exemplo, em relação à frota russa, como aliás, da própria Rússia relativamente à frota ucraniana e aos ataques, por exemplo, ao porto de Odessa, como se viu recentemente, mas também podem aparecer incidentes ao Ocidente e a Norte, isto é, junto dos Bálticos ou da Polónia. E não podemos excluir uma coisa que é típico das guerras, que são os incidentes de falsa bandeira. Isto é, acidentes que Alguns aparecem. dizem que foi, aliás, a questão da casa do Putin, não é?
Pois, a questão é essa, quer dizer, saber se na realidade não se está a acusar outrem e a culpa não é de outro. E, portanto, acho que está aqui esta questão, e esta questão às vezes pode dar um incidente da maior gravidade e que pode desencadear uma reação complicada. Em particular, se os Estados Unidos fizerem uma leitura desse falso incidente como grave, quer dizer, e portanto, aí este é o problema. E, portanto, temos aqui graves problemas, inclusivamente também há um fator que já aqui falamos, há uma parte russa que está isolada, uma espécie de uma ilha russa, que é Kaliningrado, Königsberg, durante a Segunda Guerra Mundial, que está isolado do território russo. Também aí podem aparecer alguns incidentes. Vamos ver também como é que funciona a questão da economia russa. Isto é, se os russos conseguem manter esta sua economia de guerra, em que medida é que as limitações que hoje têm, nomeadamente aquelas que os Estados Unidos lhe criaram com as sanções sobre as suas duas empresas de petróleo, terão impacto na capacidade russa de sustentar a guerra. No entanto, nada indica que a Rússia esteja à beira de um colapso. Por outro lado, também nada indica que, não obstante o impacto para os cidadãos russos do preço desta guerra, haja uma espécie de uma revolta interna da Rússia. Pelo contrário, vale a pena aqui sublinhar que esta guerra continua a ser, embora cansativa e provavelmente desmotivante por parte, mais cedo ou mais tarde, por parte da população russa, mas continua a ser uma guerra popular. Isto é, Putin não faz uma guerra contra o país. O país tem uma leitura, digamos, desta guerra num sentido positivo, digamos. Depois temos aqui uma nova questão que tem a ver com o Ártico. Estas decisões que Trump tomou relativamente à Groenlândia, isto é, o facto da Groenlândia, que é um território tutelado pela Dinamarca, estar sob o radar de Trump, porque quer, digamos, de certa maneira, tomar conta de uma zona estratégica para os Estados Unidos, mas que apesar de tudo não é deles, nunca foi deles. Portanto, é uma questão que vai-se pôr aí. Será que Trump vai por aí? Porque a questão do Ártico é cada vez mais importante, tendo em atenção que neste momento, como há o aquecimento global e como há durante um largo período do ano a navegabilidade do Ártico, o Ártico que era numa certa altura, foi durante sempre, desde sempre, uma área onde as pessoas, onde os países não podiam atravessar durante grande parte do ano, agora torna-se uma área de passagem e a Rússia vive num controle para isso. Há umas estruturas de negociação que estão emperradas neste momento nessa leitura do Ártico. O Ártico pode ser uma coisa importante e pode ser uma questão de futuro. Depois temos a questão da presença dos Estados Unidos um pouco por todo o mundo e, em particular, temos a questão que é uma questão vital, dos arsenais nucleares. Há ideias de que a China está a aumentar o seu arsenal nuclear, os Estados Unidos já disseram que iam aumentar o seu arsenal nuclear, a Rússia tem o que é um fortíssimo arsenal nuclear. Vamos ver em que medida é que este build-up, esta construção crescente, não vai provocar tensões. Esperemos. Esta é a questão essencial para todos nós, para a vida de todos nós. Depois temos a questão, e isto também levanta-se a questão da dissuasão europeia, isto é, na Europa o que há é o arsenal nuclear, que é pequeno, mas os arsenais nucleares, pequenos ou grandes, quando estourarem, têm a sua importância quase generalizada, da França e do Reino Unido, porque ambos estão no quadro da NATO. Nós tínhamos pensado falar ainda, eu peço desculpa agora da minha. Havia outro ponto, António, que eu julgo que tínhamos combinado de falar e que eu esqueci agora neste momento. A questão do Médio Oriente já. A questão do Médio Oriente já. A questão do Antes Médio disso, Oriente. embaixador, talvez pudéssemos falar um pouco sobre aquilo que poderá vir a ser o futuro da NATO. O futuro da NATO. O futuro da NATO é isto. Quer dizer, os Estados Unidos
claramente tem uma leitura diferenciada daquilo que é o seu papel no mundo e, em particular, daquilo que é o papel da aliança que eles próprios construíram a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, em particular, há um pouco a noção de que os europeus, ao longo de décadas, não levaram a sério a construção do chamado pilar europeu da NATO e hoje provavelmente estão a começar a ficar arrependidos porque estão a gastar o dinheiro necessário para isso e não têm as consequências práticas em termos da sua capacidade, nomeadamente de defesa, face a uma potencial ameaça russa. E, portanto, os Estados Unidos não deram ainda sinais do que é que querem na NATO, e eles, na NATO, a NATO tem sido o que eles querem. E os europeus estão a gastar neste momento e a apontar para gastos sucessivos no quadro da NATO. Resta saber também se isso corresponde dentro da União Europeia, onde estão países que não são, onde estão determinados países, mas não está, nomeadamente o Reino Unido e a Noruega, se isso corresponde a uma vontade de criar, digamos, uma dimensão político-militar. E se vão a tempo, isto é, tendo em atenção aquilo que é a ameaça russa, estas coisas não se constroem assim. E depois há um problema, que é um problema básico aqui, que as pessoas têm que perceber quando falamos muito da Europa, a Europa não é um país. A Europa não tem um parlamento, contrariamente à ideia de que o Parlamento Europeu tem força nisso. A Europa tem 27 países com parlamentos diferentes, com ordens jurídicas diferentes, com calendários diferentes, com governos com peso diferente e até com leituras diferenciadas face à situação russa ou à situação global de segurança dessa mesma Europa, tendo em atenção até a sua distância face àquilo que são os chamados perigos. E, portanto, este é um ponto fundamental. Vamos ver o que é que durante 26 é possível fazer, mas as coisas aqui são muito mais lentas do que parecem, do que seria talvez desejável no quadro europeu. O grande desafio, embaixador, para a Europa é precisamente perceber até que ponto é que o artigo 5º se mantém em vigor. Há tempos ouvi uma frase com alguma graça, vinda de um político que chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros e que, numa altura qualquer da sua vida política, irrevogavelmente deixou lugar, mas afinal de contas acabou por não deixar, que diz uma frase com alguma graça, o que aliás é costume dele. A NATO sem o artigo 5º é uma ONG. O artigo 5º, António, é aquilo que os Estados Unidos quiserem fazer no dia em que qualquer outro dos outros restantes membros da NATO for atacado ou sofrer um ataque. E o artigo 5º significa a possibilidade dos Estados Unidos avançarem com uma ameaça de natureza nuclear perante um ataque, pequeno ou grande, que seja feito a um dos outros membros da NATO. E aqui nós temos uma ilusão face ao artigo 5º. Imaginemos que amanhã uma força russa, um grupo de comandos russos, invade o sul da Lituânia. Os Estados Unidos ameaçam com a bomba nuclear. Pois, Quer dizer, nós temos que perceber uma coisa, as coisas também têm que ser proporcionais. A grande força do artigo 5º é nunca ter sido utilizado. exatamente. E, portanto, nós amanhã, se tivermos uma situação que possa ser lida como grave por parte de um país, e se calhar é gravíssima para esse mesmo país, no caso de uma agressão russa, os Estados Unidos podem dizer, não, espera aí, mas nós não vamos levar isto a peito de uma maneira tal que criam um holocausto nuclear. Esse é que é o problema. Quer dizer, uma coisa é a Rússia bombardear Paris. Outra coisa é entrar numa parte da fronteira da Polónia. E nós dizemos, mas isso é gravíssimo e obriga ao artigo 5º. Vale a pena também lembrar, e os nossos espectadores valia a pena lerem o artigo 5º. O artigo 5º não diz necessariamente que a resposta tem que ser de natureza militar. E o artigo 5º tem um conjunto de procedimentos, nomeadamente o artigo 4º, está lá tudo claro, que implica um processo, o lançamento de um processo. E, portanto, as coisas não são tão simples como isso. O artigo 5º, volta a dizer, é a vontade dos Estados Unidos de reagir. Se os Estados Unidos não reagirem, nenhum outro país o fará. Volta para dizer. E não há, neste momento, digamos, uma conjugação de vontades ao nível dos restantes países, no sentido de haver uma simultaneidade de reação face a uma eventual agressão russa. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo lote de temas. Até lá.
Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para fazermos uma pequena viagem na mesma atribulada até ao Médio Oriente, onde há uma série de focos de tensão que 2026 com certeza irá fazer aumentar. No Médio Oriente, e depois de tudo o que se passou ao longo dos últimos anos, que significou um papel de Israel face à sua periferia e, e um papel interessante na sua própria relação com os Estados Unidos, e também tivemos um encontro, ao momento em que estamos a gravar, entre Netanyahu e Trump. Vale a pena dizer, António, por muito que que muitos possam não gostar, que Israel se está a converter muito rapidamente num poder subsidiário de primeira ordem, que provavelmente se manterá vivo na sua região, sob o beneplácito americano. A grande questão, na minha opinião, está em saber em que medida este crescimento do papel de Israel e esta afirmação de natureza militar de Israel é compatível, e os Estados Unidos a tornarão compatível, nomeadamente através da mobilização dos Acordos de Abraão, com a posição da Arábia Saudita e dos países do Golfo. Isto porquê? Porque durante um determinado tempo a Arábia Saudita e os países do Golfo tinham, e ainda têm, digamos, como inimigo o Irão. O Irão, claramente, os Estados Unidos puseram-se ao lado de Israel para travar a vontade do Irão de ter uma bomba nuclear, isto é, de fazer um enriquecimento do seu urário de maneira a poder ser utilizado do ponto de vista de defesa. Dito isto, neste momento o Irão está recuado. O Irão está com as garras recuadas e está sob a pressão internacional. Não apenas dos Estados Unidos, mas também de Israel. Israel, na minha opinião, isso pode acontecer durante o ano 2026, não se coibirá, a partir do momento em que tenha qualquer suspeita de que o Irão pode ter arma nuclear, de intervir no Irão. As pessoas dirão, no quadro internacional, numa perspectiva ocidental, ainda bem e com alguma lógica, tendo em atenção o perigo que o Irão representa. Pois, mas há aqui uma injustiça sob o ponto de vista formal. As pessoas podem viver com ela. É que Israel tem uma arma nuclear, não a declara e não permite que outro país tenha arma nuclear. E porque é que outro país não há de ter arma nuclear no plano dos princípios? Só porque tem o regime que tem? Ou os países hierarquizam-se? A Rússia também tem arma nuclear e tem o regime que tem. A China também. Mas nós temos aqui um problema de perda de alguma lógica na vida internacional e de entrada no puro realismo. Israel muito provavelmente vai manter uma pressão grande sobre o Irão ao longo destes tempos, com a total complacência dos Estados Unidos, e eu diria mesmo com a total complacência dos países europeus. Por outro lado, põe-se o problema de Não for Israel. complacência, pelo menos será ausência, o que vai dar no mesmo. Exatamente, mas os países europeus sempre acharam, sempre subcontrataram subliminarmente o Israel para fazer o dirty work, o trabalho de sujo no Irão quando fosse necessário. Por outro lado, os Estados Unidos já estão a perceber que Israel vai querer manter uma instabilidade, faz-me lembrar a Rússia noutros tempos, uma instabilidade na sua periferia a norte, nomeadamente o Líbano, na tentativa de retirar o peso que o Hezbollah tinha no Líbano, e na Síria. E na Síria, curiosamente, os Estados Unidos estão aparentemente descontentes com a circunstância do poder israelita não aceitar os novos senhores da Síria, depois da saída da família Assad para Moscou, que têm beneplácito americano, aparentemente. E por outro lado, há aqui também um papel no meio disto tudo da Turquia, que os Estados Unidos veem como tendo um papel a desempenhar até em Gaza e também na relação com a Síria. A sensação que se tem é que os Estados Unidos estão relativamente preocupados com a circunstância de Israel na política de curto prazo, que é a sua e que tem sido sempre a sua, não tentar, digamos, criar uma relação de estabilidade com a Síria. E isso provavelmente vai ser um fator de tensão. Israel não se coibirá de atuar militarmente na Síria quando entender. No caso de Gaza,
No caso de Gaza, os Estados Unidos continuam a ter a ideia de transformar Gaza através de uma espécie de tecnocracia civil, em que põem lá alguns palestinianos do bem, na sua perspectiva. Vamos ver como é que isto se faz. Aparentemente há aqui uma triagem feita pelo Egito e pelo Qatar nesta matéria. Qatar e Egito, que volto a sublinhar, vão ser e continuarão a ser os dois principais aliados dos Estados Unidos naquela área, para além de Israel, naturalmente, mas, digamos, dentro do mundo árabe serão claramente os dois aliados fundamentais. E vamos ver o que é possível fazer em Gaza, em que medida é que os Estados árabes estão disponíveis para aceitar aquilo que parece ser não apenas a vontade israelita de não sair totalmente de Gaza, mas também a vontade israelita de atuar na faixa ocidental do Jordão, na Cisjordânia, de maneira a tornar inviável, digamos, qualquer autoridade palestina futura e qualquer Estado palestino futuro. A diferença sobre esta ideia do Estado palestino é muito grande. O mundo, em geral, aceita o princípio, que é uma espécie de contrapartida à essência do Estado de Israel desde 48, mas não o leva à prática e faz estes números na Assembleia Geral das Nações Unidas, como alguns países europeus fizeram, nomeadamente Portugal. Mas está certo, digamos, a manutenção do princípio é algo de básico neste aspecto. E, portanto, vamos ver o que é que ali acontece. O que volto a dizer o que disse no início. Israel está-se a converter num poder regional de primeira grandeza. Vai ter um problema claramente na sua relação com a Turquia, e os Estados Unidos percebem isso, e vai ter que equilibrar tudo isto, até porque a Turquia está, digamos, de uma proximidade muito grande, e tem uma proximidade, eu diria, de natureza quase ideológica e identitária face aos palestinos, e tem também um papel a desempenhar, nomeadamente no norte da Síria, onde a Turquia, como é sabido, ocupa uma determinada área e onde há ligações da Turquia com alguns dos movimentos que ainda estão no terreno. Temos aqui também a questão do Mar Vermelho, que nós olhamos menos, mas a questão do Iémen não está totalmente acabada. O Iémen continua a reagir, embora tenha tido o seu governo praticamente dizimado por Israel numa ação no passado, mas o Iémen continua a reagir contra Israel e tem a chave da entrada para o Mar Vermelho como um elemento fundamental. Isto preocupa os Estados Unidos, preocupa os países ocidentais e, portanto, esta é uma questão onde está envolvida também a Arábia Saudita e é uma questão vital no quadro também do Médio Oriente, embora nós a vejamos sempre como uma questão menor. Portanto, na questão do Irão, só um ponto para a questão do Irão, dizendo, temos aqui no Irão uma, uma expectativa de alguma acalmia. O Irão está sob esta pressão, está sob o não funcionamento do acordo que tinha sido feito por todos os países, pelos 6+1, que tinha sido feito sobre a questão do enriquecimento nuclear, e está sob a pressão da Agência Internacional de Energia Atómica. A grande ironia nesta questão do Irão é que o Irão é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, Israel não é. O que significa, portanto, que o Irão está sob esta pressão internacional por ser sido subscritor do tratado, e com razão, vale a pena dizê-lo, no plano internacional é muito importante que haja este princípio, e o princípio do Tratado de Não Proliferação Nuclear é um princípio de grande injustiça, se assim se pode dizer. Quem tem bombas atómicas fica com elas, quem não tem não pode tê-las. É tão simples como isso. É uma espécie de congelamento daquilo que é o poder. Vamos ver o que é que vai acontecer e como é que os países europeus se vão relacionar com o Irão, nomeadamente na tentativa de apoio àquilo que é a ação da Agência Internacional de Energia Atómica. Embaixador, numa altura em que, como diz, o Irão está numa fase de pousio, vamos dizer assim, isso servirá como incentivo ou o contrário para os países do Golfo assinarem os acordos de Abrão? Bom, António, os acordos de Abraão, o acordo essencial de Abraão, que era para assinar, era com a Arábia Saudita. Quando a Arábia Claro, Saudita o claro. fizer, o resto falo-á. A grande questão é o seguinte, é que no meio disto tudo apareceu a questão de Gaza. Portanto, a probabilidade da Arábia Saudita, com uma segunda administração de Trump, vir a jogo com o acordo de Abraão era elevada. A partir do momento em que Israel tiver, na questão de Gaza, algo que possa não ser visto, eu não digo pela opinião pública dos países árabes, porque a opinião pública dos países árabes
tratando-se de tudo aquilo de ditaduras, vale a pena dizê-lo, a opinião pública A é uma opinião face. pública é aquilo que o príncipe herdeiro quiser que seja. Exatamente, mas apesar de tudo há uma face mínima que esses líderes políticos querem ter, e essa face mínima é a manutenção da ideia do Estado palestino, do futuro Estado. Nós já percebemos que ao longo todas estas décadas, são 7 décadas e tal, os árabes, nomeadamente a linha sunita tutelada pela Arábia Saudita, fez aquilo que se chama lip service, quer dizer, o serviço de lábios relativamente à questão do Estado palestino. Vai dizendo que é a favor do Estado palestino, vai fazer, mas depois faz os acordos com, Israel, com os Estados Unidos, sejam os quais forem, nos vários ciclos políticos dos Estados Unidos, porque percebe que os Estados Unidos é o seu grande protetor também da região. E, portanto, nós vimos o que aconteceu com a ida do príncipe herdeiro da Arábia Saudita a Washington, recebido com cavalos, que nunca se tinha visto, mas enfim, os cavalos também desfilam, e a ida de Trump à Arábia Saudita, que foi também uma coisa de estadão. E, portanto, estamos aqui com uma dupla linguagem, double standards, e, portanto, não há muito mais a fazer do que viver com esta realidade. Se é ou não assinado o Acordo de Abrão com a Arábia Saudita, eu devo dizer que tenho as minhas dúvidas, a menos que a questão de Gaza se resolvesse de uma forma que pudesse ser vista como um êxito também para os árabes. Claro, o que vai ser provavelmente difícil. Outra questão para uma reflexão breve, embaixador, tem a ver com aquilo que disse sobre a possibilidade de aumento de tensão entre Israel e a Turquia, que são duas pré-autocracias, digamos. No momento em que possa haver qualquer aumento de tensão, vamos voltar a estar numa situação um pouco extravagante, que é o facto de um país NATO estar sob ameaça. Imaginemos essa possibilidade, isto é, que se Israel atacasse a Turquia, o artigo 5º estaria novamente sobre a mesa. A minha vontade era dizer isto nunca acontecerá, isto é, Israel nunca atacará a Turquia. Hoje em dia, perante o estado do mundo, eu já não sei nada. Isto é, já não tenho a certeza absoluta de nada. A sensação que eu tenho é que seria muito difícil Israel atacar a Turquia, tendo em conta que a Turquia é um aliado vital dos Estados Unidos naquela área e tem um papel, eu não diria regulador, mas um papel, apesar de tudo, de equilíbrio em algumas daquelas regiões, nomeadamente no Mar Negro, que não é indiferente aos Estados Unidos, até porque a Turquia controla a entrada no Mar Negro, pelo Estreito de Bósforo e de Dardanelos, e tem, digamos, pelo Acordo de Monterrey, tem um controlo da própria movimentação, da navegação ali. E por isso mesmo para os Estados Unidos isso é vital, terem o papel da sexta esquadra, etc. E, portanto, eu não acredito muito que Israel vá muito longe. A Turquia tem altos e baixos na relação com Israel. Tem momentos muito bons na relação com Israel no passado, depois tem momentos muito maus. A Turquia sente uma espécie de responsabilidade de natureza religiosa, porque a Turquia é um dos eixos da ala sunita, o outro é dirigido pela Arábia Saudita, e sente na relação com os palestinos um sentido de responsabilidade. Lembramos da frota que foi lá em tempos e dos conflitos com Israel sobre isso. A Turquia vai e vem, e também faz parte, eu diria, da face que Erdogan quer manter. O António está a dizer que aquilo é uma pré-autocracia, de facto está numa pré-autocracia. O António também referiu que há uma pré-autocracia em Israel. O que está a passar em Israel é claramente a degradação daquilo que era um Estado democrático em toda aquela região, e era uma raridade como um Estado democrático, tendo em conta o que se está a passar hoje em dia, independentemente de haver uma espécie de democracia para a elite judaica ali, clarissimamente, é um Estado em que está-se a criar um apartheid, um perfeito apartheid em relação aos árabes que ali vivem e que ali sempre viveram e que ali nasceram. E, portanto, essa questão é uma questão importante e vale a pena sublinhar o que o António disse, é uma pré-autocracia e essa pré-autocracia confirmar-se-á ainda se, como aliás apareceu neste encontro entre Trump e Netanyahu, Netanyahu por pressão, Israel por pressão americana, acabar por isentar Netanyahu das obrigações que decorrem daquilo que são as acusações de natureza criminal por corrupção que sobre ele impendem. Se isto acontecer, claramente então o Estado de Direito desaparecerá ou tenderá a desaparecer em Israel. Mas há quem não se importe, António, no mundo ocidental disso, que não se importe nada porque o que interessa é preservar Israel. E é
Sob o ponto de vista ocidental, o grande desiderato deve ser preservar Israel, mas preservar Israel como um Estado democrático e um Estado que saiba ter, que tenha definidos os seus limites, nomeadamente na sua capacidade de ação na internacional, não respeito o mínimo pelo direito internacional. Mas como nós vemos que os Estados Unidos são o primeiro país a não respeitar o direito internacional, seja nas suas ideias face à Groenlândia, seja nas ideias face à América do Sul, nomeadamente em relação à Venezuela, também sem grande escândalo ocidental, enfim, nós veremos que as coisas estão, digamos, um pouco à solta e que hoje em dia falar de direito internacional é quase um preciosismo. Exatamente, um dia destes devemos ter que fazer um programa dedicado ao Requiem do direito internacional. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para irmos ao outro lado. O outro lado é onde está a China, onde manda a China, e o outro lado é uma repescagem da linguagem da Guerra Fria, mas, diria eu, cada vez estamos mais próximos de inaugurar uma espécie de segunda fase dessa Guerra Fria que nos tinham prometido que tinha acabado em 1991. A guerra, quando está fria, não é má de toda. Exatamente. Agora, o grande problema é se a Guerra Fria se transforma pontualmente em Guerra Quente. E há uma questão que está aí em cima da mesa, já está há vários anos, e se calhar o calendário não passa por aí, que é a questão de Taiwan. E é a questão de uma tensão crescente que existe à volta de Taiwan, e nós sabemos que a China tem como objetivo e desiderato a unificação entre Taiwan e a China, é aceito pela comunidade internacional, faz parte inclusivamente do acordo que levou a China ao Conselho de Segurança, a China de Pequim ao Conselho de Segurança em 1971-72, e os Estados Unidos não vão de fora disso, mas os Estados Unidos mantiveram sempre a ideia de que são, mas curiosamente estamos a falar às vezes de garantias de segurança, é muito interessante. Os Estados Unidos mantiveram a ideia relativamente a Taiwan de que se reservariam a dizer se e quando reagiriam face a uma ação chinesa. Chamava-se isto a tática da ambiguidade estratégica. E hoje em dia há sinais dentro dos Estados Unidos diferenciados. Como nós sabemos, há setores nos Estados Unidos altamente mobilizados em favor de Taiwan e há outros que são mais concessionistas relativamente digamos, ao desiderato chinês. Não vejo nenhum, devo confessar, que seja favorável a uma invasão chinesa de Taiwan. Seria muito estranho. E os chineses Nesse também. aspecto, permita-me que o interrompa, embaixador. Nesse aspecto, republicanos e democratas estão muito próximos uns dos outros. Vale a Muito pena próximos. recordar que há uns anos atrás, a senhora democrata Nancy Pelosi resolveu visitar Taiwan, mesmo ao arrepio daquilo que Joe Biden achava que devia ser feito em termos diplomáticos. Porque, de certa maneira, embora não com a mesma intensidade emocional, Taiwan vive como vive Israel. Isto é, como um elemento de ligação entre os dois setores partidários dentro dos Estados Unidos. Israel era mais emocional. Está menos, curiosamente, nos últimos anos, depois do que se passou em Gaza, os últimos sondagens da opinião pública nos Estados Unidos mostram que Israel já não vive sob esse manto de bondade que tinha no passado. Taiwan mantém-se como um elemento, em primeiro lugar, numa atitude anti-chinesa. Vale a pena lembrar que a China não faz parte, digamos, dos amigos históricos dos Estados Unidos. O único momento em que, por realismo, isso pareceu desenhar-se foi no tempo de Nixon e de Kissinger, quando houve a visita de Nixon à China, a entrada da China para o Conselho de Segurança, etc. E mais do que isso, a desqualificação de toda, digamos, a expectativa que Taiwan tinha para ser um país, que, como é sabido, Taiwan é um Estado, mas não está nas Nações Unidas, e a sua possibilidade de vir a ser reconhecido no plano internacional é limitadíssimo. O que leva a China, digamos, a querer levar mais cedo ou mais tarde até ao fim a ideia de tomar Taiwan, tendo em atenção que não parece possível, ou seja, que dentro de Taiwan se cria uma vontade de ser chinesa toda a força. Taiwan, apesar de tudo, é uma democracia e não tem o processo decisório
autocrático que a China tem. Portanto, não vemos as democracias a entregarem-se de mão dada, digamos, a uma autocracia. E não parece que a maioria da população de Taiwan seja a favor dessa integração. Dito isto, podem acontecer alguns incidentes no chamado Mar do Sul da China. Mar do Sul da China é esse onde também vale a pena dizer a China hoje tem vindo a fazer avanços que não são reconhecidos pela comunidade internacional, nomeadamente a criação de ilhas artificiais e alguma dificultação do trânsito marítimo por ali, coisa que é complicado de aceitar pela maioria dos países ocidentais, nomeadamente, tendo em atenção que aquela zona é uma zona vital para o comércio internacional, também a começar pelo comércio internacional por parte da China. E, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem ali, tendo em atenção, por exemplo, que a posição dos Estados Unidos, do Japão, é neste momento mais vocal. A nova primeira-ministra que apareceu durante 25 é bastante mais vocal na posição de defesa de Taiwan. Embora isto não tenha consequências práticas ao nível militar, tendo em conta que o Japão ainda está num crescimento da sua capacidade militar e, portanto, não é uma ameaça minimamente para a China nos dias de hoje. Vamos ver como é que as coisas evoluem por ali. Esta é uma questão que temos que manter-nos atentos, porque a China dá sinais crescentes de alguma, eu não digo agressividade, mas de alguma ameaça, como que é mostrar o seu poder. Este papel está a ser monitorizado naquela área por duas entidades que os Estados Unidos criaram e alimentaram. Um é o AUKUS, uma estrutura de natureza securitária com a Austrália, com o Reino Unido e com os Estados Unidos. É um elemento importante. Eu diria que é uma espécie de exportação da NATO para ali, num certo sentido, embora sem músculo ainda, mas de qualquer forma uma espécie de federação de um interesse comum naquela região. O AUKUS é uma questão muito importante. Também era Só importante, uma extensão para captar a Austrália, é talvez. verdade, já houve no passado algo assim, que era a SEATO, que as pessoas já não se lembram, mas que era uma espécie de exportação também da NATO para aquela área. Não teve grandes dias. Uma outra estrutura que envolve a Índia é o Quad. O Quad é uma estrutura de natureza de informação e de troca de informações que procura ter a Índia a bordo. É a questão do conceito, que é um conceito curiosamente japonês, do Indo-Pacífico. É uma questão de trazer a Índia para ali. E a Índia, neste momento, e falávamos da China, eu diria que utilizava-se antigamente a expressão a Trump card, mas agora é um bocadinho difícil usá-la. É o país cuja evolução pode ser vital em todo este quadro. Tendo em atenção que a Índia faz parte dos BRICS, e nós não sabemos, relativamente aos BRICS, que a China procura hegemonizar, não vale a pena sobre isso ter dúvidas. A China procura utilizar os BRICS como uma espécie de grupo dos sete daquela área, com o Brasil, com a África do Sul, etc. E agora com vários outros países que entraram para os BRICS e que foram seduzidos, este é um ponto muito interessante, e que foram seduzidos pela China, e que naturalmente esta aptitude dos Estados Unidos, nomeadamente de desrespeito pela ordem internacional, levará a que esses países se tentem organizar, embora tenham, digamos, em primeiro lugar, pouca identidade ideológica. A única identidade ideológica é provavelmente a sua atitude de rejeição desta agressividade americana. E por outro lado, devem Tem ter muito a ver também. com as tarifas, é bom não Tem esquecer. muito a ver com as tarifas e com o movimento digamos, de agressão que, no fundo, as tarifas criaram, mas, por outro lado, também estes países também não são ingênuos e também veem o que é que a China quer com isto e também não querem sair de uma tutela internacional marcada pelos Estados Unidos para uma tutela internacional marcada pela China. Portanto, há aqui a situação para vários países é complicada e deve ser angustiante. E no caso da Índia é talvez a mais interessante, porque vemos qual é a evolução da Índia. A Índia dá sinais de uma aproximação com a China muito forte e dá sinais, por exemplo, de não ser muito sensível àquilo que era a pressão americana no sentido de cortar relações com a Rússia, nomeadamente em matéria energética. Vamos ver. Vamos ver também como é que as coisas se passam na América Latina. Em particular, nós vimos a definição no conceito estratégico, no novo conceito estratégico americano, de que a América, digamos, o continente América, Norte e Sul, os Estados Unidos consideram que tem um terroir de regar, para utilizar uma expressão francesa especial, uma possibilidade de atuar por ali. Isto é
digamos, quase obsceno, vamos ser claros, sob o ponto de vista do direito internacional. Quer dizer, um país achar que tem direitos à luz daquilo que é o seu interesse e que já definiram como sendo o seu interesse. E o seu interesse é este. E, portanto, o meu interesse não tem limites no plano internacional que não seja o seu próprio interesse. E os Estados Unidos consideram que têm direitos de atuar como lhes apetece. E, por exemplo, isto que está a acontecer em relação à Venezuela, vamos ver como é que as coisas se prolongam. Eu acho que vamos ter aqui um dos elementos para 2026 muito curiosos de ver. Vamos ver também como é que reage o Brasil em relação a isso. O Brasil, esse que tem eleições também em 2026 e, portanto, também a questão internacional para o Brasil não deixa de ser importante para o quadro eleitoral interno. Vamos ver como é que as coisas se processam, se Lula perde ou não perde, digamos, as suas expectativas de ver o seu mandato renovado, como é que a direita brasileira se afirma sobre isto. Viu-se que a direita brasileira, num determinado momento, curiosamente, parecia completamente pró-americana e parecia quase determinada pelos Estados Unidos, até que vieram as tarifas. Mas depois Lula conseguiu negociar a redução das tarifas dos Estados Unidos. Portanto, o que de certa maneira colocou Lula no lugar bom na sua relação com Washington. Vamos ver como é que a direita sai deste impasse. E em que medida, por exemplo, é que o abafar completo da Venezuela, com a criação de um cerco completo à Venezuela, e aparentemente não se sabe, mas os Estados Unidos dizem que já fizeram, nesta altura que estamos a falar, ataques em terra na Venezuela, se isto não vai criar uma situação de tensão fortíssima e como é que os países da região vão avançar. Ver-se-á, no entanto, que há países que tiveram uma evolução no ano passado, como vimos, como é o Chile, para a direita extrema. Há países que vão ter eleições nos próximos tempos que podem pronunciar um avanço também da direita, nomeadamente a Colômbia. Já vimos que na América Central as Honduras já foram por aí, portanto, estamos a ver uma América, de certa maneira, a colar-se um bocadinho à tendência de Washington. Mas isso nunca foi uma novidade na América Latina. Constatamos então, embaixador, que, nomeadamente, os países da América do Sul têm duas vias, que é aproximarem-se da China ou aproximarem-se dos Estados Unidos, sendo evidentemente que têm uma terceira via, que é tentarem participar no Festival Europeu da Canção. Isto é, a Europa continua a não contar para nada. A Europa não é um poder. A Europa era um poder normativo, lá dos princípios que defendia. Esse poder normativo, de certa maneira, desapareceu depois da vergonha que foi a sua posição face à questão israelita, à questão de Gaza, e, portanto, não vale a pena sobre isso. A Europa perdeu, digamos, a autoridade moral que tinha relativamente a isso. Depois é um poder que os Estados Unidos tratam de forma displicente, não, nomeadamente relativamente à questão da Ucrânia e à pressão que colocam na Europa para comprar material americano e para importar gás americano para fugir à tutela russa. Os países europeus fogem à tutela russa, mas colocam sob a tutela americana. Diz-se que a tutela americana é melhor, é mais democrática. Pois era mais democrática. Agora as coisas já não são exatamente o que eram, sendo que, embora o país ainda tem os checks and balances e é um Estado de Direito. Mas, de todo modo, os Estados Unidos portam-se em relação à Europa de uma maneira quase insultuosa. Vamos ser claros. E Não estou a isso. perceber qual é a parte do quase, embaixador. Como? Qual é, disse quase insultuosa, quase como, não é mesmo já Depende, António, insultuosa? porque certos dirigentes europeus, e isso viu-se no quadro específico que o António referiu na nossa última conversa, na atitude de Marco Rutte, é o secretário-geral da NATO, quase que aceitam essa humilhação, só para garantir a possibilidade dos Estados Unidos não se desengajarem completamente da questão da Ucrânia. E, portanto, há aqui uma espécie de vergonha, digamos, limite relativamente a isto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por exemplo, o silêncio total da Europa relativamente à questão da Venezuela, onde há comunidades europeias importantes, a começar por nós, o silêncio é vergonhoso por parte dos países europeus, nomeadamente a Espanha e Portugal. E isso é algo que choca e que também, volto a dizer, volta a colocar a Europa, porque está dependente dos Estados Unidos noutros dossiês e não quer chatear os Estados Unidos nesses dossiês, e volta a colocar a Europa numa situação de total minoridade. E com isso a Europa perde, digamos, a sua alma e a sua autoridade.
Obrigado, embaixador. Parece-me que fica provado ao cabo destes 40 minutos que o programa Arte da Guerra está asseguradíssimo para as suas próximas 52 emissões, restando da minha parte desejar aos nossos ouvintes e espectadores que tenham umas boas entradas em 2026 e não pensem muito naquilo que acabaram de ouvir, porque senão estragam mesmo essas boas entradas. Embaixador, quer acabar dizendo Quero alguma dizer, coisa? eu normalmente nestes programas não saúdo os nossos espectadores para pouparmos o nosso tempo para termos direito para mais um país, dá para tratarmos mais um país. Mas, portanto, desejar-lhes o melhor em 2026 e dizer que se calhar isto não vai ser tão mau como nós podemos pensar, e às vezes a situação internacional pode, digamos, tornar-se menos tensa e menos complicada. Eu diria que as expectativas não são muito grandes, mas enfim, esperemos que estar enganados e, portanto, que tenham todos um bom ano e também a equipa, o António e a equipa do Jornal Económico tenham também todos um bom ano e cá nos encontraremos para este exercício semanal de olhar ao mundo. Obrigado, embaixador, obrigado a todos, e no próximo ano cá estaremos. Até lá, obrigado.